Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira, estamos começando mais uma edição do nosso podcast semanal sobre o mundo da bola, desta vez de número 56. Dando um pontapé inicial aqui, como sempre, estou eu, Caio Meirelles, com ele, Lucas Ribeiro, para mais muito conteúdo aí que rolou no mundo da bola nessa semana. Lucão, seja bem-vindo. Boa noite, Caião. Boa semana para todo mundo. Vamos falar do que aconteceu na rodada do Brasileiro e do meio de semana das competições sul-americanas. E também vamos falar um pouco do desfecho dos campeonatos europeus, né? Alguns já meio que já tinham acabado. O destaque maior vai ficar para o campeonato alemão, já que tivemos mais uma pipocada essa temporada e mais uma vez do nosso querido Borussia Dortmund. É consenso, acho que você há de concordar, que você não fez uma boa temporada na Juventus. Então, você acompanhou o campeonato italiano? Sim, bastante. Então, é porque há controvérsia. A gente tem que pegar números. Quando o Felipe Melo não jogou, eu fiquei 6 jogos sem jogar, perdeu 5. Então, eu não concordo com você, não. Mas não com você jogando, a Juventus faz a pior campanha em 40 anos também. Calma aí. Muito bem, então, Lucão, sem muita enrolação, já vamos de Campeonato Brasileiro logo de cara, né, que temos aí 10 partidinhas para falar a respeito, já que não teremos jogos na segunda, graças a Deus. E vamos começar com o Super Grêmio, que foi até a Arena da Baixada com o time reserva, e não só venceu o Atlético Paranaense, como também quebrou a invencibilidade deles dentro de casa, e ainda de quebra entrou ali nas cabeças do Brasileirão. Cuiabano fez o primeiro, linguiça cuiabana, inclusive, é muito boa para churrasco, fez o primeiro. O Vitor Roque empatou e o Bruno Vini, ele mesmo, aquele Bruno Vini, fez o gol da vitória do Imortal, que parece que embalou, hein? Quebrou, como você disse, quebrou a sequência do Atlético Paranaense em casa. É meio que uma partida que mostrou o que a gente vem comentando, né? Que o Atlético Paranaense, a questão da fragilidade defensiva desse time é um ponto preocupante. Porque não tem, eu acho que desde o começo do Brasileiro até aqui, não teve uma partida que o Atlético Paranaense não tomou gol, sendo fora ou dentro de casa. É um time que sabe propor jogo, sabe ser um time reativo, um time rápido, porém, como eu havia dito, não é todo jogo que esse time vai conseguir virar as partidas, e dessa vez foi o que aconteceu, tomou revés aí do Grêmio, e o Grêmio que por sua vez vem melhorando, né, vem numa crescente muito boa pós-clássico. O Gaúcho está em paz, pelo menos por mais alguns dias, né, já que tem Copa do Brasil. E o Atlético Paranaense, impressionante como o Vitor Roque é bom, né? Que moleque maravilhoso jogando bola. Era pra ele ter feito uns 2, na verdade, mas ele perdeu uma outra chance ali também. Mas, enfim, acho que é mais um acidente de percurso aí pro Atlético Paranaense. Com certeza essa derrota não estava nos planos, mas é bom pra, principalmente essa questão defensiva que você comentou, e ligar o sinal de alerta. Sim, é um ponto muito importante. Até porque tem jogo, já tem confronto no meio de semana, o jogo de volta contra o Botafogo, que o confronto tá bem aberto. E, cara, eu acho que se sair da competição assim logo de cara, já começa a complicar ali o ano do Atlético Paranaense. Você acha que vai cair pro Botafogo? Da maneira que o Botafogo vem jogando e vai jogar em casa ainda, acho que não. Não cai pro Botafogo? Eu acho que Porque o jogo é no Newton Santos. Não, né? eu sei, então. O cenário é todo favorável pro Botafogo, então vai dar Atlético. Pode acontecer. E o Grêmio, que mais me surpreende é que com o time reserva, eles vão lá e ganham dos caras na arena, né? Exato. Futebol tem dessas. Com a vitória, Lucão, o Grêmio foi lá pras cabeças, então, 14 pontos, é o 5º colocado. E tirou o Atlético Paranaense ali, né, do pilotão de frente, ficou ali com 12 na 11ª colocação. Quem jogou em casa também, mas dessa vez venceu com um certo sufoco, 2 gols marcados no final, foi o Fortaleza, 2-0 pra cima do Vasco. Thiago Galhardo, a lei do ex não falha, né? Abriu o placar e o Silvio Romero decretou o Vasco, que tem campanha pior do que nos últimos anos em que ele foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Sinal de alerta na colina já ou tá cedo? Não, já... Bom, é o que a gente havia dito. Aproveitar esse meio de temporada com a janela de transferências abrindo para reforçar o time, porque é um time muito limitado. Ainda bato na tecla, talvez não seja questão de trocar de treinador ainda, mas é um time muito limitado. A gente viu isso ano passado, que quando nós começamos a gravar, que o estadual ele engana muito, mas muito mesmo. E o Vasco ele não fez um estadual ruim, só que o time é ruim
para a sequência das outras competições, né? Tanto que isso se mostrou na Copa do Brasil, o time caiu fora, e no Campeonato Brasileiro, eu acho que só ganhou um jogo. Eu acho que o Vasco só ganhou um jogo, se eu não me engano. Ganhou o primeiro, ganhou na estreia do Galo. Ganhou do Galo, no sufoco, depois empatou com o Palmeiras, empatou com o Fluminense, e desde então o Vasco não sabe mais o quer vencer ou se quer pontuar. É uma ação muito complicada, e ontem eu acho que foi, até certo momento, foi um jogo aberto para ambas as equipes, porém eu acho que mais ali pro segundo tempo, se não fosse o Léo Jardim, o Vasco tinha tomado mais de dois, e bem Era pra ser antes mais. do final do jogo. O Léo Jardim vem salvando. O Vasco já tem boas partidas. Se o Vasco não tomou goleadas em todos esses jogos, muito se deve ao Léo Jardim. E o Fortaleza, que essa vitória meio que dá uma moral, né? Até o próprio Thiago Galhardo falou que iria conversar com o presidente do Fortaleza para meio que fazer do Castelão um caldeirão, né? Pra quem sabe fazer com que isso anime o time e consiga algo que é, não vou dizer impossível, né? Reverter a vantagem pra cima do Palmeiras na acho que Eu quarta-feira. considero. Se fosse outro time, até que ia, mas o Palmeiras não vai tomar 3 gols num jogo só. Não, eu também acho muito difícil, mas não custa a tentativa, né? A parte deles eles vão fazer, isso aí a gente sabe, mas dificilmente o Fortaleza consegue tirar essa diferença. O Fortaleza que no meio de semana fez um jogaço, né, contra o São Lourenço na Libertadores. Sim, ganhou no finalzinho. Partidaça do Fortaleza. Foi no último lance? Libertadores não, Sul-Americana. Libertadores não. Isso, Sul-Americana. Fortaleza que é o líder. Cara, o Vasco é bem o que você falou sobre o Léo Jardim. Se não fosse ele, estaria pior. O miolo de zaga ali tem Léo Pelé, Robson Bambu, não passam tanta confiança. O time do Vasco é pouco criativo, é muito lançamento, é bola alçada na área, e o ataque em si não vive em grande fase. Os jogadores meio que habilidosos ali, que se espera de alguma coisa, alguma jogada mais efetiva, mais criativa, eles têm mais função de marcação, de acompanhar a subida dos laterais dos times adversários, do que propriamente de criação. Fora que são um pouco limitados também. Sim, o elenco do Vasco, eu ainda acho que é melhor do que dos adversários que ele tem ali na briga contra o rebaixamento, mas é aquilo, né? Tá nivelado por baixo, então. E o confronto direto que ele teve, por exemplo, que foi contra o Bahia em casa, perdeu. Esse tipo de coisa pode fazer a diferença pro Vascudo. Lembrando que o Vasco ele já está na zona de rebaixamento. Ele tem 6 pontos, é o 18º colocado. E o Fortaleza deu uma respirada boa. O Fortaleza que não vencia 4 jogos no Campeonato Brasileiro. Chegou a 13. Foi ali pra nono lugar. Sabe o que é o foda, por exemplo, o Vasco? Se não ganha na próxima rodada e, sei lá, o Internacional, que é o 13º ganha, ele já começa a dar uma desgarrada, entendeu? Dos outros times. Sim, cara, é um começo de campeonato horrível, né? Exatamente. Então, um sinal de alerta. Não sei se a 777 vai abrir os cofres logo agora, assim, no meio da temporada. Mas se não tiver, não sei se consegue se segurar esse ano na Série A. E repito, não acho que o Barbieri é o técnico certo pra isso também. Aqueles vão atrás do Rogério Ceni também. Cara, é uma possibilidade. Dos nomes que estão desempregados hoje, quem além do Rogério Ceni poderia assumir? O foda é que o Rogério teve experiência assim no Cruzeiro, por exemplo, e foi muito mal, né? Mas era um elenco do Cruzeiro cheio de medalhão, né? Esse do Vasco já não tem. Cara, tá aí, poderia ser interessante, viu, Rogério Ceni no Vasco. Ainda mais agora que o Inter provavelmente não vai mais mandar o Mano Menezes embora. É o principal nome do mercado entre os técnicos desempregados. Você prefere o Rogério Ceni ou o Roger Machado? O Rogério. Então, Mil vezes o Rogério. acredito que seja unanimidade. E, sinceramente, para esse elenco que o Vasco tem, não acho que ele faria um trabalho pior do que o Barbieri tá fazendo, por exemplo. Não, acho que ele daria uma cara melhor para esse time. Que às vezes parece que o Vasco também, a parte da entrega, ela deixa muito a desejar. Sim. A próxima rodada tem Vasco e Flamengo. Dependendo, se o Vasco perder e dependendo de como perder, se o Barbieri não ganhar do Inter na 10ª rodada, ele cai. É bem provável. É uma previsão muito ousada, sim, mas a tendência dela se tornar realidade está muito próxima. Exato, exatamente. Então, você tem que colocar na balança, Lucão, que o Vasco só tem uma competição. O Vasco só joga o Campeonato Brasileiro, entendeu? Tinha que performar melhor, tinha que performar. Para um time que tem todo esse tempo para treinar entre os jogos e chega e não consegue ganhar do Bahia em casa. Conseguiu ganhar do Coritiba, cara. Não conseguiu ganhar do Coritiba, sabe? Então, sinceramente, não vejo como o Barbieri pode extrair mais desse elenco do Vasco. Talvez trocar seja, não que eu seja a favor também, mas
trocar pode ser o melhor caminho. Vem Rogério Ceni, hein? Toda semana a gente joga o Rogério Ceni pra Em algum clube lugar. novo. Acreditando hoje na vitória do Vasco, como é que é? Não tô acreditando, não, tenho certeza que ele vai ganhar e todo mundo vai ficar feliz, porque o Vasco é muito campeão do mundo, vai ficar muito lindo hoje. Vai todo mundo para ver o Vasco ser campeão. Falando, Lucão, em treinador contestável, Flamengo 1, Cruzeiro também 1, Marlon abriu o placar num golaço, o Ayrton Lucas empatou, Gabigol perdeu pênalti, simulou, fez o caralho a 4, tudo que ele podia fazer de errado ele fez, e o Sampaoli já começa a ser criticado, continua achando que ele não é o principal culpado, mas as coisas não estão boas pro nosso carequinha lá pelo lado da Gávea. Cara, um negócio que eu sempre vinha falando é que esse time do Flamengo não tem intensidade. Nenhuma. Não Ele, tem ele, tempo pra isso, você já reparou? sim, então, esse time não tem intensidade. Uma das principais características do Sampaoli, que fez com que alguns dos seus trabalhos dessem certo, foi a questão da intensidade. Você tira a principal característica de um trabalho do treinador, eu acho muito difícil o trabalho dele dar certo dessa forma. E fora as declarações que já começaram a rolar do Sampaoli e de alguns jogadores, que uma hora Posso falam... falar, a do Felipe Luiz eu achei uma merda. Então, Não precisava. Então, é aquele negócio, né? E é sempre todos os treinadores do Flamengo, os últimos que passaram, eu acho que com exceção do Renato e talvez do Dorival, sempre tinha uma declaração de um ou outro jogador. Se não era o Felipe Luiz, era o Diego. Se não era o Diego, era o Rafinha, coisa do tipo. Sempre, ou o Gabigol, sempre tinha uma declaração num momento inoportuno, ainda pra completar. Só que o que tá pesando mais é que ele matou o Pedro, né? Pedro, desde que o São Paulo chegou, o Pedro não consegue jogar. Mas não tem meia, Lucas. A bola não chega. Não, exatamente. Aí é a questão que a gente vem falando, que o pessoal vem comentando, é essa falta de oportunidades pro Pedro, que antes não, por mais que com técnicos considerados ruins, ele tinha, né? Exatamente. Com o Dorival ele comeu a bola, com o VP ele ainda fazia seus golzinhos ali, só que agora com o São Paulo, que tipo, todo mundo esperava que ele fosse render mais, ele não tá rendendo. Ele até começou mais ou menos, né? Mas de uns jogos pra cá, nada. Absolutamente nada. Mas, cara, é complicado, porque a Arrascaeta podre. Não consegue jogar. Aí machucou o Everton Ribeiro. Aí você tem Thiago Maia, Gerson, Pulgar, Vidal. Olha o meio campo do Flamengo. Além de não correr, é um meio campo que não arma. Não, de maneira alguma. O Gerson Não. tá bem, eu não vou ser injusto. O Gerson e o Pulgar não estão mal. Mas o Vidal e o Thiago Maia mesmo. Mas também não dá pra colocar uma responsa de armação pro Gerson, né? Não é Não muito dá. característica dele. Não é a dele. E ele ainda tá bem. Ele foi bem contra o Cruzeiro. Ele e o Sim. Ayrton Lucas foram os melhores jogadores do Flamengo. O Matheus Cunha também. Foram os melhores jogadores do Flamengo contra o Cruzeiro. Mas a questão é essa, entendeu? Não é a dos caras. Eles estão fazendo meio que no sacrifício porque não tem outras opções. E aí é aquilo. Tem dinheiro pra caramba e não sabe montar um elenco. Sim, verdade. E o Cruzeiro, que não tem nada a ver com isso, fez sua parte, né? Foi bem, Começou o Cruzeiro foi ganhando bem. e o Cruzeiro vem melhorado. Questão de futebol apresentado, é um elenco ainda que tem suas deficiências, né? Mas é um time que melhorou bastante com a chegada do Pepa, né? Vem fazendo uma boa campanha e, ao meu ver, ele, por mais que o momento do Grêmio seja bom também, eu ainda coloco o Cruzeiro como favorito para o jogo de volta da Copa do Brasil. Eu também acho que leva. Mas é aquilo. Continuo achando que será nos pênaltis ali, no detalhe. do detalhe. Não, eu tô contigo. Eu acho que vai ser no detalhe. Mas realmente é um time muito organizado, esse time do Cruzeiro, né? Cara, pra ser sincero contigo, na minha opinião, se alguém mereceu ontem, foi o Cruzeiro. O segundo tempo do Cruzeiro, ele foi muito melhor que o Flamengo. A chance que o Flamengo teve foi Exatamente. aquela do Gabigol que ele simulou. Essa foi a chance. Cara, aí a gente tava falando da questão das entrevistas. Aí ontem teve mais uma entrevista, né, do Fabrício Bolt e Bruno, que segue imbatível, hein? Ninguém ganha dele na corrida, né? Ontem ele ganhou mais uma na corrida que ninguém esperava que ele fosse ganhar e ele ganhou. O Fabrício Bruno não é um zagueiro ruim. Não, ele não é ruim. Não é ruim. Porque o Flamengo tá com muitas lesões também, né? Ele, por Então, exemplo, é 1 milhão de vezes melhor que o Davi Luiz. Eu acho que ele e Léo Pereira formam uma boa dupla. é uma boa dupla. E é uma dupla dupla de zaga. saudável, né? O Léo Pereira que aparentemente machucou de novo, né? Aí você não tem Léo Pereira, só tem Fabrício Bruno, aí às vezes tem que improvisar o Wesley na zaga. Rodrigo O Wesley Caio também, triste. Rodrigo Caio não consegue ficar saudável.
Davi Luiz. O Rodrigo Caio vai embora, né? Acho que nem É. contam mais com ele pra Davi falar a Luiz é verdade. bem difícil. Pablo, eu acho que além de machucado, ele não é nem lembrado. Eu li essa semana que o Sampaoli já falou que não conta com o Pablo e que, inclusive, o Corinthians já entrou em contato com o staff do jogador, mas que o salário que ele ganha seria um problema. Cara, sendo bem sincero, se eu fosse Corinthians, eu procuraria outro O zagueiro. Pablo não é melhor que o Gil? Mas o que o Gil também já tá no auge da sua decadência. O Gil Goiaba tá complicado. Você Agora tem o razão. Pablo chegou no Flamengo e até hoje não estreou. Sabia que o Pablo ele acredita em terra plana, né? Você traria pro seu time um zagueiro que acredita em terra plana? Então, eu ia citar esse ponto agora. Depois da declaração de terraplanismo dele, ele não jogou mais, né? Será que foi zica? Pode ser. O mundo da Eu esfera cobra. Eu não traria, não. Não, de jeito nenhum. Mas tudo bem. E o time do Cruzeiro tá bom, né? Foi o que eu comentei. Se alguém mereceu ganhar ontem, foi o Cruzeiro. Pois é, Caião. Infelizmente não conseguiu ganhar, mas tá ali na parte de cima da tabela ainda. Tem um confronto muito importante e o Flamengo pega o Fluminense, né? Na quinta-feira, um clássico e bem aquele negócio. Se o Flamengo não ganhar, eu acho que o pau vai quebrar. Esse jogo tá muito em aberto, porque o Fluminense também não vem. A gente vai falar do Flu daqui a pouco, né? Mas o momento da temporada do Fluminense também não é nada favorável. Nada favorável. Lembrando que Flamengo e Fluminense foi a melhor atuação do time do Sampaoli desde que ele chegou. Então vamos acompanhar. Flamengo, então, Lucão, 7º colocado com 13 pontos. Já o Cruzeiro é o 6º com 13 também. Acabou que ficou ruim pros dois. O Jorge Sampaoli foi mandado embora do Sevilha, antes do Olympique de Marseille. Não ganhou nada. É um treinador medíocre. E ele ganhou um Campeonato Mineiro. A minha mãe ganha de treinadora. E vocês pagam um pau pra ele. E aí já vamos falar então provavelmente o pior jogo da rodada. Cuiabá 1, Coritiba também 1. Fernando Sobral abriu o placar e o Robson, aquele mesmo, empatou para o Coritiba. O duelo dos desesperados, né? Cara, apesar que eu acho que o time do Cuiabá, ele tá bem mais arrumado que muito time aí. Por exemplo, mais arrumado que o Vasco. Porém, é um time limitado. Um time com uniforme horrível. E elenco, querendo ou não, é limitado. Mas vem... Era um confronto direto. Acho que até merecia ter ganho o jogo, mas acontece, né? Curitiba, ele conseguiu conquistar seu pontinho ali. Inclusive um golaço do Fernando Sobral, o gol do Cuiabá. E depois, acho que no começo do segundo tempo, o Robson capacetada empata o jogo. Eu tinha esquecido dessa história do capacete, mano. Eu Essa lembrei história é muito boa. Na hora que você citou ele, eu já lembrei. Caramba, eu tinha esquecido totalmente da história do capacete. Foi na época de Fortaleza, não foi? Que ele tomou uma capacetada? Foi isso mesmo. Mas ele revidou, não revidou? Cara, eu não lembro. Não lembro mesmo. Nossa, essa história é muito boa. Eu vou procurar aqui depois. Grande Robson. E aí, Lucão, como fica? O Coritiba segue na lanterna, tem 3 pontos, 3 empates. E o Cuiabá tá ali na beirola, né? Tem 8 pontos, um a mais do que o primeiro time da zona. Esses dois vão brigar até o final, não tem jeito. Não tem outra forma. A não ser que, sei lá, não surpreenda muito, mas esse time do Coritiba é muito ruim, cara. Cuiabá, é o que você comentou. É um time muito mais arrumado, por exemplo, do que o Vasco, mas ainda assim é ruim. Então isso que complica. Muito bem, Lucão, vamos então partir para São Paulo 2, Goiás 1. Eu gostaria de comentar, primeiramente, que, além de tudo, o Dorival, ele nasceu com o cu virado pra lua, né? Porque esse cara, ele tem uma sorte que é um negócio impressionante. Em qualquer outro momento da história do São Paulo, não teria virado esse jogo. O Maguinho abriu o placar pro Goiás. O Pablo Maia empatou numa falha do Tadeu. E o David, o DVD, virou o jogo pro São Paulo ali nos minutos finais. Segue a invencibilidade de Dorival Júnior, o comando do tricolor. Cara, mais uma vez, torcedor do São Paulo, não se iluda, porque o placar, ele não reflete muito bem o que foi o jogo. Apesar do volume do São Paulo, é um time muito limitado. Eu acho que tecnicamente ainda. Vou dizer, às vezes parece que o São Paulo é preguiçoso, mas Eu não acho que seja preguiçoso, não. Acho que seja limitado mesmo, tecnicamente. Não acho que é preguiça. Então, a movimentação em certos momentos ela parece meio engessada ou inexistente, mas a sorte parece que tá voltando pra gente, né? Porque os 2 gols de ontem são puros sinais de sorte. Total, cara, o primeiro a bola não ia nem pro gol no chute do Pablo Maia. A bola desviou no zagueiro e o Tadeu ainda falhou. E no segundo, teve o gol do Marcos Paulo também, que foi anulado ali no detalhe. Correto, realmente estava impedido. Estava impedido. E o gol do David, a bola literalmente se oferece pra ele na pequena área. Sim, ela pede pra ser chutada ali.
Eu tô falando, além de tudo, claro, o Dorival tem seus méritos, né? O time melhorou muito na mão dele. Mas, além de tudo, o cara, ele é sortudo. É um Sim. cara de sorte, entendeu? É um cara de sorte. E futebol, de vez em quando, tem que ter sorte. O São Paulo vem tendo muita sorte nos últimos jogos. Fora o fato do Rafael, de novo, ter garantido o resultado. Porque no momento que estava 1-0, ele faz um milagre. Porque se o Goiás faz 2 ali, o São Paulo não teria vencido. O São Paulo, no máximo, teria E, empatado. cara, é a máxima que a gente sempre cita aqui. A vitória, ela mascara muita coisa. Total, pô. Não que o São Paulo tenha jogado mal, não acho que o São Paulo jogou mal, mas talvez um empate, se fosse por justiça, pelo que ambos produziram, seria um resultado mais honesto. Mas a questão da bola aérea da zaga do São Paulo tá bem preocupante. Sem o Arboleda, o time perde muito em todos os fatores, né? Principalmente na bola aérea. Não, eu acho que até com o Arboleda ali, por exemplo, como os caras, boa parte dos gols que eu vi. Ontem eu acho que foi em cima do Alan Franco, mas que nem contra o Vasco, por exemplo, foi em cima do Beraldo. Não, cara, eu não achei que foi em cima do Alan Franco. Cara, eu cito ali o espaço que o jogador tá mais perto. Não vou falar que é exatamente culpa dele, mas que nem, por exemplo, o Beraldo é um jogador novo, então às vezes eu acho que é mais falha de posicionamento. São coisas que com o tempo vão ser corrigidas. É meio que questão de experiência. É que a questão do Alan Franco além dele ser um zagueiro não tão alto, eu acho ele bem limitado. Eu achei que ele foi bem. Ele, pra mim, nessa zaga, ele é a quarta opção. Ele fica atrás do Diego Costa. Ah, nisso eu concordo. Eu acho o Diego Costa... Não que eu acho o Diego Costa um craque também. Sim. Mas ele é melhor que o Alan Franco. Mas, sinceramente, eu não achei uma partida ruim do Alan Franco, não. Pelo contrário. Porque é por causa dessa questão da bola aérea que me preocupa, às vezes, o sistema defensivo de São Paulo. Mas, fora isso, Caio Paulista vem jogando bem. Muito bem. O Rafinha, ele é regular. Ele não é um cara que compromete, mas também não é um cara que você vai poder esperar muita coisa. Até porque já tá ali pra pendurar chuteiras no auge dos seus 37 anos. 37? 37 por aí. Então não dá pra eu, cobrar muita coisa assim do Rafinha. Dá pra eu, que nem eu cobraria de um outro lateral. E tem a questão também que os dois volantes do São Paulo, eles não são batedores, né? Pablo Maia, querendo ou não, por mais que ele jogue de primeiro volante, ele não é aquele primeiro volante que deveria ser o Luan, ou até o... se bem que o Mendes também eu não acho muito assim primeiro volante. Eu também não acho que seja dele, não. É o Luan, mas o Luan não consegue entrar em forma. Eu ainda acho que ele vai... A dupla titular vai ser Mendes e Gabriel Neves ainda. No futuro. Putz, eu acho que é muito difícil o Pablo Maia sair desse time. Muito, muito difícil. Não, só se acontecer alguma coisa e Deus queira que não aconteça. Que ele vem jogando bem. Até se não jogasse. Mas eu ainda vejo essa dupla como a mais sólida. É que o Mendes ele ainda não teve muitas oportunidades com o Dorival, né? Mas em algum momento terá. A temporada do jeito que ela tá, cara, é impossível não ter. E o Goiás, pô, de verdade, merecia o empate, cara. Jogou bem. O Goiás jogou bem. O time do Goiás é bom. Cara, é um time que vai continuar complicando. Vai engrossar o caldo de muita gente aí. Tranquilamente. O time do Goiás é bom, cara. Claro, tem suas limitações? Tem suas limitações. Todos os times têm. Talvez as do Goiás sejam um pouco mais altas. Mas, pô, ganhou do Corinthians, ganhou do Botafogo, complicou bastante pro São Paulo, poderia ter sido diferente. Então, não reflete essa posição no campeonato, né? O Goiás tá ali na zona de rebaixamento, 7 pontos, com o futebol que tem sido praticado, na minha humilde opinião, Lucão. E aí o São Paulo, com essa vitória que chegou aos seus 15 pontos, hein, Lucas? Quem diria, o São Paulo não sabe o que é perder no Campeonato Brasileiro. Desde a derrota na primeira rodada de 2-1 pro Botafogo. Tá embaladíssimo, hein, esse time de Dorival Júnior. E claro, não poderíamos deixar de falar. Quero saber a sua opinião a respeito do retorno de Alexandre Pato ao Morumbi. Cara, eu não acho que ele vai agregar muita coisa, sendo bem sincero. Por mais que ele esteja com um tesão incrível de jogar no São Paulo, eu ainda acho ele um jogador ok. Você acha que, por exemplo, ele jogaria numa escalação do São Paulo com Luciano, Caleri e Pato? Você imaginaria uma escalação dessa? Lucão, posso ser sincero? Sim. Acho que dá. Eu acho, de fato, eu acho meio difícil. Mas eu espero que ele agregue, né? Porque se não agregar, eu vou ficar muito puto. Claro, o Pato não vai chegar e resolver os problemas do São Paulo, gente. Pelo amor de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas é aquilo que a gente já tinha comentado. Tecnicamente,
tecnicamente, tá? Sem a bola rolar. Ele é melhor que boa parte dos jogadores ali, não? Não, eu concordo plenamente. Se você parar pra pegar, assim, da questão de nível mesmo, ele é melhor até que o nosso 10. Sim, A tipo, sem a bola questão rolar, é... entendeu? No papel, Então, tipo, no papel. Quem é melhor, Pato ou Luciano? Provavelmente o Pato será melhor. Agora, com a bola rolando, hoje o Luciano ele é muito melhor que o Pato. Então, a questão a parte física, a entrega, principalmente a entrega, né? Que é algo que o Pato nunca teve. Exatamente. Então, isso realmente não dá pra saber. Mas que ele tem algo a agregar, isso ele tem. Se ele vai conseguir, cara, sinceramente, não dá pra saber. Mas é um nome que pode, enfim, pode ajudar. No final do dia, pode ajudar esse elenco do São Paulo. Vamos torcer para que isso aconteça. Vamos, eu tô na expectativa. Sinceramente, não acho que será uma passagem ruim do Alexandre Pato, assim como eu não acho que ele vai resolver todos os problemas do time. Muito pelo contrário. Eu acho que não tem como ser pior que a última passagem dele. Exato, ele trouxe um bom ponto. E eu tenho minhas dúvidas sobre esse contrato de produtividade, porque, enfim, sabe minha opinião a respeito da diretoria do São Paulo. Sim. Mas, um cara que pode agregar. Poderia ser uma contratação pior, por exemplo, sabe? Esse é o meu ponto. São Paulo poderia ter contratado um cara muito pior que o Pato e que não agregaria em nada. O Pato, pelo menos, pode agregar em alguma coisa, sabe? É isso. Eu concordo contigo. Esse é o meu ponto. A ver, Lucão, a ver. Vamos acompanhar aí os próximos capítulos dessa história. Mas o São Paulo e Dorival Júnior segue com tudo embaladíssimo. E tem esporte no meio de semana, tá praticamente classificado na Copa do Brasil, né? Mas é aí que mora o perigo. Vamos acompanhar. E hoje fez uma partida consistente. O que faltava, que eu tenho cobrado, né, assim, internamente, eu não gosto muito de falar essas coisas externas, porque não pertence a vocês, pertence a nós, e pertence à análise de vocês, né? Nós temos que competir, porque o futebol ficou muito competitivo. Bora falar então de Coringão, Lucas? Bora. O Corinthians Lucas, eu falei, não botaram fé quando eu falei, mas o Corinthians venceu o Fluminense. 2-0, 2 gols de Roger Guedes. O Timão aí chega, é o nono jogo do Vanderlei, ele que tinha pedido 10, né? No Isso. nono ele vence e tá cedo pra postar a cartilha do Fernando Diniz ou você acha que é só uma fase do Flusão? Cara, eu acho que, sinceramente, eu acho normal, porque o Fluminense ele não vem jogando mal. Com a exceção maior é o jogo do meio de semana, que é humanamente até às vezes impossível jogar lá no pico da neblina. Mas hoje jogou bem. Pra ser sincero, eu não achava de fato que o Corinthians ia perder o jogo de hoje. Eu também não achava que ia ganhar. O Fluminense produziu, o Cássio jogou muito bem hoje. Pegou muito mesmo, pegou muito. Uma das coisas que eu gostei do Luxemburgo foi a alteração que ele fez do estilo de jogo do Yuri Alberto. Eu acho que ele se tocou que não dá pro Yuri fazer o pivô. E também do Bruno Mendes na lateral direita. Vem jogando muito bem. Dá uma certa segurança ali. Os laterais do Corinthians, eu gosto também do Matheus Bidu. Eu acho que ele vem jogando bem. Inclusive o cruzamento dele pro Yuri Alberto no primeiro gol foi muito bom. Só que o Corinthians tem ali suas dificuldades, principalmente com a bola. Não conseguia, no primeiro tempo não conseguia sair jogando de fato. São muitos erros de execução. O estilo de jogo também não ajuda muito, mas o Corinthians vem, por incrível que pareça, melhorando muito, mas muito pouco, mas vem melhorando. O jogo contra o Flamengo já foi diferente, aí no meio de semana teve um jogo horroroso difícil, hein? E hoje já meio que não jogou melhor que o Fluminense, mas tem dia que um time tá com sorte, né? Porque se for pegar os 2 gols do Roger Guedes, cara... Pô, quando terminou o primeiro tempo, que o Fluminense teve aquela cacetada de chance e não fez, eu pensei, cara, o Corinthians vai ganhar esse jogo. Mas então, o que o Roger tava falando na transmissão era um negócio que o Corinthians demorou a perceber, porque o Fluminense ele concentra muito o ataque dele em um lado do campo, em um dos lados, e o Corinthians ele insistia em atacar pro lado que o Fluminense estava concentrado. Quando o Corinthians no segundo tempo ele percebe, ele entende o estilo de jogo do Fluminense, ficou muito mais fácil pro Corinthians conseguir propor jogo. Tanto que se você for parar para pegar os 2 gols, são bolas viradas de um lado para o outro. Então, o Corinthians, assim que ele entendeu a maneira de jogo, isso que é o que a gente vem falando dos problemas do Fluminense, assim que o Corinthians entendeu isso, conseguiu fazer os gols, e o Fluminense não era o dia do Fluminense. Tanto que, por exemplo,
o Cano, acho que ele mal encostou na bola, não conseguiu também, que estava encaixotado. Aí teve já não tinha lateral esquerdo. O Guga no final do jogo ele sentiu, mas eu acho que era só cãibra mesmo, eu espero que seja. Eu também não achei uma partida ruim do Guga, assim como eu não achei, por exemplo, do Felipe Melo, do André. Eu achei que o Martinelli, depois de um certo momento, ele estava exausto e já não tinha mais alterações. Gostei dos que entraram, por exemplo, o João Kennedy, que perdeu ali um gol antes do segundo do Corinthians, que eu acho que poderia mudar o jogo. Entrou bem. Inacreditável. É porque como tava chovendo, o gramado tava molhado, eu acho que o que aconteceu? A bola pingou, no que ela pingou, ela foi mais rápido. Ele perdeu o timing e ele já foi com a perna ruim. Então ele furou de uma maneira grotesca. Eu acho que se não tivesse molhado, eu acho que ele guardaria. Mas é aquele negócio, né? Quando não é para ser, não será. E não foi. Não adianta, não foi. Cara, o Fluminense marca um gol a 4 jogos. Assim como ele não vence a 4 jogos. E é preocupante porque é aquele negócio, né? O time cria, a bola não entra. Exato, exatamente. Teve chances contra o Corinthians, por exemplo, se sai 1-0 no primeiro tempo Fluminense, pô, totalmente aceitável pelo que foi o jogo e pelo que ambas as equipes produziram. Mas é aquilo, né? Quem não faz, leva. E o Corinthians, se você puxar, ele tem um histórico recente. Ano passado, o Fluminense chegou melhor que o Corinthians na Copa do Brasil também e perdeu. Inclusive perdeu no Itaquerão, né? Exatamente. E o Corinthians teve o retorno de Renato Augusto, que Renato Augusto está cabeludo, inclusive. Sim. Reparou? Não, eu reparei. A artroscopia dele foi um sucesso, né? Cresceu até o cabelo. Aproveitou que tava machucado, né? Tirou uns dias ali, foi lá pra Turquia. Não precisa mais, né? Ir pra Turquia também. Não. E agora tem cabelo. Eu acho que o Roger Guedes, em algum momento. O Roger Guedes, inclusive, que admitiu a calvície, né? Porra, você não admite isso também? Ele que, pra quem não sabe, o Roger Guedes que é o responsável pelo quadro, né? O Calvo da Rodada. E hoje na transmissão, né? Comentou ali que, enfim, pinta o cabelo desde os 15, essas coisas. E por isso que ele está calvo aí. Espero que tudo fique bem, Roger Guedes. E é por isso que eu declaro aqui, já tomando a total autonomia, que ele vai ser o calvo da rodada. Não, tem que ser, não tem como, não tem como. Ainda mais depois dessa entrevista. Impossível ele não ser o calvo da rodada. Ele não só matou o jogo, como também deu essa entrevista maravilhosa aí. O nosso querido Roger Guedes, lembrando que Fernando Diniz não estava no banco, pois foi expulso, né? Tomou ali mais uma amarelinha ali. Ele não pode, o treinador cumprindo suspensão, ele não pode nem ficar no estádio. Nem ficar no estádio, estava da sua casinha o Fernando Diniz assistindo ao jogo e viu seu time aí ser derrotado o Fluminense reviveu o Corinthians. Escute as minhas palavras. Pois é, já vai passar do Atlético Mineiro. Não vai, mas... então não reviveu. Vai dar jogo contra o Galo. E o que você achou da declaração do Luxemburgo? Qual delas? Dos 30% a responsa é dele e 70% do time. Discordo. Pra mim é 50-50. Cara, é assim, o Luxemburgo, ele... HH, né? O Luxemburgo, ele tá caduco. Calma. Mas ele tá caduco. Ele sempre vai puxar sardinha pra alguma coisa pra ele, assim. Não, o Luxemburgo, ele é um personagem do folclore brasileiro. Sim, junto com a Cuca. Exato, Saci, essa turma aí. Mas pra mim é 50-50, é que ele gosta. Pô, a entrevista coletiva dele depois do jogo contra o Argentino Júnior no meio de semana, cara, eu fiquei uns 5 minutos olhando pra TV pensando, o que ele tá fazendo? Sabe que é tudo uma estratégia, né, pra, enfim, tirar o foco da péssima partida que o time dele fez, mas é impressionante a cara de pau que o Luxemburgo tem, mas eu gosto do Luxemburgo. Meu pai hoje falou que gostaria dele no São Paulo. Quase que nós discutimos na cozinha. Não acho que tem necessidade pra isso também. Mas continuo achando que não deveria ser ele o técnico do Corinthians. Tudo aquilo que a gente já comentou, mas é o que tem pra hoje, cara. Então é aquilo. O Corinthians passa mais um jogo sem levar gols, dá uma respirada e sai da zona de rebaixamento com essa vitória, né? Deu ali uma leve afastada, chegou a 8 pontos. E o Fluminense, que poderia ter colado no Palmeiras pra dividir a vice-liderança, termina com 13 e dá uma afastada do grupo de elite do Campeonato Brasileiro, Lucas. Você acha que acabou o gás, Flu? Não, eu acho que ainda tem lenha pra queimar. Porém, eu acho que se não passar tanto o Fluminense quanto o Flamengo, se quem passar, o outro vai ligar ali, vai começar a ligar a luz de alerta, né? E quem você acha que passa? Eu acho que o Fluminense passa ainda. Cara, eu acho que vai dar Flamengo. Acho que o Flusão vai passar. Mas não estou certo desse meu palpite. Na minha opinião, do jogo, esse tá mais em aberto do que Cruzeiro e Grêmio, pelo momento que os times chegam nessa decisão. Mas tem tudo pra ser o jogo dessa rodada
de Copa do Brasil. Sobre o cabelo eu sempre uso, acho que desde os 15 anos de idade sempre pintei, portanto que eu tô calvo por causa disso, né? Muito tempo pintando o cabelo. Continuando então, Lucão, vamos falar do nosso chapa, Mano Menezes. Não cai mais, pois o Inter venceu o Bahia 2-0, gols de Johnny e Wanderson, e ganhou no meio de semana também pela Libertadores. Cara, eu queria destacar que o Bahia também não conta com a sorte, porque às vezes até produz, não joga tão mal assim como os resultados dizem, só que não tem sorte, mano. O Biel é muito bom jogador. Ele meio que cria boa parte do ataque ali, dos ataques do Bahia, é ele quem cria. Só que, por exemplo, um jogo 1-0, o Tassiano consegue perder um gol debaixo da trave. Bom, eu não sei nem se ele tem culpa ali, mas pra mim ele até tem, mas ele conseguiu que a bola fosse pra trás. Você comentou do Tassiano, só queria fazer um comentário sobre ele, que eu vi essa semana no Twitter que o que o Tassiano é o Angrabá da Bahia. Meu amigo. Muito bom esse comentário, inclusive. Até que faz sentido. Eu tô um pouco inclinado a concordar com ele. Então, e para completar a falta de sorte do Bahia, o segundo gol do Internacional é um exemplo claro disso. O cara, eu não lembro quem chutou do Internacional. Ele chutou na cabeça do zagueiro do Bahia, a bola sobra no pé do atacante, do Wanderson, no caso. Então fica difícil. É difícil, eu acho que ainda esse time tem lenha, mas por exemplo, tem uma rodada complicada já. O próximo jogo é contra o Fortaleza no Castelão. Aí deixa eu pegar aqui. Difícil. Aí depois vem Cruzeiro, Palmeiras Cruzeiro, Palmeiras, Fluminense. Eu vou até achar um jogo e Grêmio. Cara, eu acho que o Bahia só tem adversário difícil e confronto direto. Quer dizer, depois do Grêmio ele pega o Cuiabá, e depois do Cuiabá ele vai pegar quem aqui que eu me perdi? Atlético Paranaense. Tabela puxada, bem puxada. O Bahia melhorou, vai. Vamos admitir aí que o Bahia melhorou, mas ainda falta muito pra não brigar pra não cair esse ano. É o primeiro time, por exemplo, ali fora da zona de rebaixamento, né? Com 7 pontos. Ganha ali em critérios do Goiás, porque ele tomou menos gols. Mas com essa tabela aí, cara, você vê o Bahia ganhando de algum desses times? Talvez do Cuiabá, que é em casa. Não, É. vai, Cuiabá e Grêmio. Eu acho que Cuiabá não é em casa, não. Eu acho que Cuiabá é fora. O Grêmio, eu acho que ele joga na Fonte Nova. Tá, talvez ganhe do Grêmio, mas acho que só. Sim, eu acho que os outros confrontos. A gente poderia citar uma vitória em cima do Fluminense, porque a gente meio que sabe que essas coisas costumam acontecer com o Fernando Diniz. Mas eu acho muito difícil mesmo assim. Concordo. Acho pouco provável que vença. E o Internacional respira. Mano Menezes também respira. As coisas não estavam fáceis. Quase se complicou contra o Metropolitano, mas conseguiu salvar. Mas ainda assim, Internacional bem abaixo do que poderia fazer, né? Impressionante como o Inter não consegue ter um atacante bom. O alemão hoje, por exemplo, foi... Meu Deus. Cara, é difícil. É muito difícil mesmo. Que coisa triste foi o senhor alemão hoje. Boa vitória do Inter, então, para dar uma respiradinha nesse campeonato. O Inter foi a 10 pontos, Lucas. Não ganhava há 5 jogos só. Tá bom pra você? E o Bahia tá ali com 7. Quem ganhou também jogando em casa foi o Bragantino, 2-0 pra cima do Peixão. Que fase do Santos, hein? O Santos que geralmente vencia do Bragantino, né? O Bragantino só batia no São Paulo, dos grandes da capital. Mas bate aí o Peixe, 2-0. Volta a ser complicada, né, a situação do Santos, pra falar a verdade. Cara, eu acho que qualquer derrota ou qualquer sequência negativa assim de 2, 3 jogos já é uma tempestade para o time do Santos. Apesar que no meio da semana foi um jogo bem controverso, a derrota pro Audax, mas a partida de hoje, Santos, porra, sim, tá maluco. mas a partida de hoje não tinha nada a ver com isso, e o Bragantino, não vou dizer que passeou, mas produziu, mereceu a vitória. Sim, mereceu, tranquilamente. O time do Santos é muito limitado. Tem um outro nome bom ali, mas é muito limitado. O Alisson voltou, né? Voltou, depois de um tempo lesionado. Ele voltou, quando ele voltou pro Santos, ele voltou lesionado. E agora ele tá liberado de novo para as atividades. Não, mas eu ainda acho que é pouco. É pouco. O Santos vai ficar por ali. Não vejo fazendo muito diferente disso, não. O Bragantino que tá bem, né? Tá bem na Sul-Americana, líder do grupo, melhorando no Campeonato Brasileiro também, com essa vitória foi ali, ó, pra 10º lugar, 13 pontos. Não perde há 5 jogos e o Santos ficou ali com 11, na 12ª colocação. O Campeonato do Santos vai ser esse, né? Dos dois times, né? Se eu parar pra pensar. Sim, não acho que nenhum dos dois brigue pra cair, longe disso, na verdade. São times até que ok, mas também não dá pra esperar muita coisa.
Talvez esse time do Bragantino dê um trabalho na Sul-Americana. Ah, provavelmente. Se jogar da maneira que vem jogando, Pode dar um trabalhinho na Sula. é que também pegou um grupo que é bem, tirando Estudiantes ali, é um grupo bem ruim. O Bragantino acho que já meteu 2, 3 goleadas. Ah, mas sempre pode ser pior, né, Lucas? É, isso é verdade. Sempre pode ser pior. Então, acho que é um bom trabalho até o momento daí do Pedro Caixinha à frente do Braga. Espero que continue assim. Esse time do Bragantino tem alguns nomes interessantes. Esse Vitinho, por exemplo, é um jogador interessante que fez gol hoje. E eu acho que o Sim. Juninho Capixaba é um bom jogador também. Também, comeu a bola no Fortaleza e foi uma boa contratação desse time do RB. Excelente contratação. Foda, rei. Tá gravando? Tá gravando. Olha, você vai me desculpar, mas eu eu sou filho de boa família, eu não falo palavrão, não. O que você eu sou o quê que você falou que eu sou? Foda, você é o rei, tem que respeitar. Não, então não quero ser assim. Dando continuidade então, Lucão, jogaço, hein? Atlético Mineiro 1, Pavon fez um golaço, Palmeiras também 1, Dudu empatou no segundo tempo, o resultado que acabou ficando ruim pros dois, né? Porque o Palmeiras vê o Botafogo se distanciando, o Galo poderia ter colado no Palmeiras. Jogo de muitas polêmicas, Lucas. Gostaria de começar já puxando. Impedimento do gol do Rony. O que você achou desse lance? Cara, acho que foi bem discutível, mas acho que eu manteria a marcação. De impedimento? Isso. Cara, pra mim aquela imagem é zero conclusiva. Zero. Que eu- Pelo menos a imagem que mostra na transmissão, né? Não sei se a galera do VAR tinha uma imagem melhor pra comprovar. Mas pra mim ficou, cara, não dá pra cravar que ele tá impedido, não. Até pela velocidade com que eles marcaram, né? Sim, isso. A não ser que, de fato, essa questão da outra imagem que você citou é um ponto importante. Mas a não ser que essa outra imagem seja 100% conclusiva, a velocidade espantou. E é uma pena, né? Porque foi um golaço. O Rony, que é duramente criticado aí por estar da boa fase, fez um golaço, foi convocado. Então a maré do Rony tá pra peixe. Entra um ponto naquilo que a gente comenta sobre o VAR. Na minha opinião, nesses lances, cara, mantém a porra da decisão do campo, Sim, entendeu? aí eles até mudaram a questão da mesma linha lá, ou do milímetro Exato, exatamente. pra ser, mas é meio difícil de entender o critério. Até pra você pegar o presidente ali da comissão de arbitragem, acho que é o Wilson Sememi. As declarações que ele dá, cara, são totalmente controversas. Apesar que hoje em dia, questão de comentarista de arbitragem ou comentário sobre arbitragem, pra mim, a Renata Ruel é disparado a melhor Ela é muito boa. comentarista. A Globo não tem mais, Disparado. tanto que as transmissões ficaram muito melhores. Sim. Mas eu não teria anulado aquele gol do Rony, cara. Pela aquela imagem é muito inconclusivo, muito. Ah, mas É diferente, por exemplo, do lance do Marcos Paulo, que tem uma imagem clara, sabe? Sim, isso é um bom Exemplo, ponto. aquele lance do Marcos Paulo, se você olha pela câmera que anularam o gol do Palmeiras, provavelmente a gente estaria discutindo que ele estava na mesma linha. Cara, você citou um bom ponto agora. Eu tô quase concordando contigo de não anular o gol do Rony. Foi o que eu falei, se eles tiverem uma imagem clara, que não apareceu na transmissão, o que acredito que não, porque a imagem que aparece na cabine do VAR é a imagem da transmissão, tem que ser, né, pelo menos é o combinado, não teria. É o que eu falo, tem lance, cara, crucial, que claramente o juiz erra, e o VAR não chama, aí tem um lance que é inconclusivo, que os caras chamam e anulam o gol. É bem confuso, né? Eu acho que o pessoal da Globo até citou na transmissão hoje e eles estão tentando dar mais confiança pro juiz, mantendo algumas marcações de campo, só que precisa ter uma interpretação melhor ou um entendimento melhor do jogo em si, não só das regras, porque Exato. a gente já viu muita palhaçada mesmo, desde que o brasileiro começou. Muito jogo com um lance capital que foi decidido por causa de um erro grotesco. E quem era o árbitro? Seu amigão. Eu falo, Lucas, tá tudo interligado, Ele acabou o jogo com a bola no ataque pro Atlético. É muito ruim, é muito ruim. Aí fica dando risadinha, eu tava torcendo pro Hulk soltar-lhe a mão na cara do Brown. Mas dá um muquetão assim no meio da boca dele. Mas assim, até pra colocar panos quentes, foi um bom jogo, acho que o empate até foi justo. A única coisa que meio que ficou abaixo, né, do jogo foi a questão do gramado, Nossa, que tá uma bosta. deixou a desejar, mas o jogo foi muito bom.
eu acho que o empate foi justo. Também, pelo que as equipes produziram, um empate justo, quase o Galo ganha ali no finalzinho, né, com aquela chance do Igor Gomes, que ele bateu pra fora. Mas foi uma boa partida e golaço do Pavon, né? Bom jogador, cara. Bom Demorou, jogador. demorou pra meio que se firmar, mas vem jogando muito bem. Eu gosto desse time do Atlético, da maneira como ele vem escalado. Sim, tá melhorando esse time do Galo. O elenco ainda é bem limitado, na minha opinião, mas aparentemente as coisas estão entrando em ordem ali, né? Entre Cudê e diretoria também, essas coisas, portanto... Galo briga, Lucas, pelo título do Brasileiro? Não, Eu também acho que não. eu acho Mas que briga pela Libertadores. Então, eu acho que esse time tem mais cara de competições mata-mata. Trouxe um ponto. Na Libertadores respira, né? Depois daquela vitória suada contra o Atlético Paranaense. Jogaço, inclusive, esse. Tem muito bom jogo. Esse jogo foi muito bom. Mas tá aí. O time do Galo, Palmeiras, aquilo que eu comentei, né? Ele perde a oportunidade de encostar no Botafogo, que abriu uma certa vantagem na liderança, mas teve um jogo muito mais difícil do que o Botafogo. Então, não acho que vai mudar muita coisa na vida do Palmeiras. Vai continuar brigando pelo título e provavelmente vai papar mais um Campeonato Brasileiro no final desse Cara, ano. então Pra fechar, então, Lucão, vamos falar, exatamente, vamos falar do Botafogo. líder, né? Botafogo mais líder do que nunca, 2-0 pra cima do América Mineiro. Júnior Santos tá jogando muita bola. Os caras não queriam ver o Júnior Santos pintado de ouro lá. Todo o empréstimo tá comendo a bola e Luiz Henrique marcaram pro Botafogo sobre o América Mineiro. Sem o Tico, né? Tiquinho Soares não jogou essa última partida aí, estava suspenso. Cara, que amasso do Botafogo, né? Mais uma vez, o Botafogo jogando, se impondo em casa, o que era algo que o time tinha uma certa dificuldade também. E vem mantendo a boa fase, vem mantendo a liderança ali, de certa forma, isolada, que tá. O Botafogo hoje tem 21 pontos. E o América Mineiro, preocupante, né? Segue preocupante. Teve a vitória ali, acho que contra o Internacional na Copa do Brasil, e a última rodada, eu acho que o América ganhou também, vou até confirmar aqui. Do Brasileiro? O América ganhou do Fortaleza, Fortaleza. isso. Eu tava tentando lembrar de quem que o América ganhou. Mas ainda segue capengando, apesar da gente bater na tecla de que o América não tem futebol pra estar onde está. Eu acho que é um time muito melhor. Mas, aquele negócio, né? Futebol dá dessas. Exatamente. Botafogo 21 pontos, Lucas. O América Mineiro tem 4. Que faz do Botafogo, hein? Ganhou no meio de semana, quase se complicou no meio de semana contra o Serra Valerro pela Sul-Americana. Mas no Campeonato Brasileiro, cara, depois de 8 rodadas, me parece que vai brigar. Tem 5 pontos a mais que o Palmeiras. Será que ouviremos o hino do Botafogo no final desse campeonato? É possível. Acho que ainda é cedo, mas pelo menos por enquanto, se for pegar do ano passado para cá, é uma melhora muito significativa até para as previsões que a gente vinha fazendo. Sim, porque ó, se você olhar hoje para a tabela, vamos pegar os 6 primeiros, vai. O Botafogo não joga melhor que o Palmeiras, beleza, acredito que a gente concorde sobre isso, mas o Botafogo joga melhor que o São Paulo, o Botafogo joga melhor que o Galo, joga melhor que o Grêmio, joga melhor que o Cruzeiro, até que Flamengo e Fluminense, vai, se você pegar o 7º e o 8º. Então, eu concordo. E é um time que não tem peças brilhantes, tem, com exceção do Tiquinho, claro. Mas que nem, por exemplo, o time ano passado, o ataque, mesmo com o Tiquinho, era totalmente dependente das jogadas do Jefinho. Esse ano já eu acho que é um time mais equilibrado, com o Vitor Sá numa ponta, não joga tipo tão bem assim igual jogava o Jefinho, mas consegue entregar ali alguma coisa. O Júnior Santos, que eu nunca achei ele muito bagre, mas vem numa fase muito boa. Ele é um cara, de certo modo, com a bola no pé, a questão de ir próximos adversários, ele é um cara imprevisível, né? É um cara esforçado, entendeu? Tem que valorizar as pessoas esforçadas. Inclusive no mercado de trabalho, espero que vocês estejam escutando isso. Cara, o Botafogo tá merecendo essa boa fase pelo que vem produzindo e com autoridade. Sim. O Botafogo, ele vem ganhando. Beleza que às vezes o time desliga, mas ele vem ganhando suas partidas com uma certa autoridade, principalmente jogando em casa. E não tem nenhum time no futebol brasileiro, com exceção do Palmeiras, sabe, que tá rodando acima dos demais. Sim, eu concordo. Por isso que eu comentei com você, acho que se olhar bem, dá pro Botafogo brigar, sim. Cara, eu ainda acho que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro de novo, mas eu acho que esse time do Botafogo, eu acho que ainda é cedo para esse time ganhar um título.
tipo um título de tiro longo assim. Mas uma vaga na Liberta eu acho que esse ano esse time consegue. Se manter do jeito que tá. Tá certo que em alguns momentos pode acabar o gás, mas eu acho que esse time consegue uma vaga na Libertadores. Pelo menos do pior dos cenários, eu acho que é esse pro Botafogo. Concordo contigo. Acredito sim que é possível para esse time do Botafogo brigar. E o Campeonato Brasileiro tá em aberto, cara. Tá em aberto, mas eu não ficaria surpreso se o Botafogo mantesse essa boa fase e, quem sabe, brigasse pelo título. É uma possibilidade. Exemplo, na próxima rodada tem um bom teste. Pega de novo o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Palmeiras vai pegar o Curitiba. Entendeu? Tipo, são esses os tipos de jogos que fazem a diferença. Vamos ver. 99%. O Dortmund não perde mais esse título. E aí vai falar, vai virar meme. Pode botar meme. O Dortmund não perde mais esse título. Muito bem, então, Lucão, encerramos aqui a nossa participação a respeito do Campeonato Brasileiro. Gostaria, então, que você puxasse outros temas para que pudéssemos embalar a edição. Caião, eu vou falar rapidinho sobre o que aconteceu na Europa. Inclusive, eu já vou citar que esse ano eu acho que é o ano da pipocada. Tivemos o Arsenal, vou falar o do Borussia, o que aconteceu. Eu não acho que o Arsenal pipocou. Eu acho que sim, mas não do jeito que o Borussia pipocou, por exemplo. Mas é uma certa pipocada. Vamos lá, o Borussia ele precisava ganhar de um time que tomou saraivada nas últimas 4 partidas. As últimas 4. O Borussia jogou em casa. Para 80 mil pessoas. Eu ainda não sei se o Bellingham ele tinha condições de jogo ou ele só não jogou por causa da questão do Real Madrid. Eu acho que foi por causa do Real. Então, mas também eu acho que é uma forma de conduzir a carreira do jogador assim, e a gestão do clube eu acho muito burra, porque o Borussia já cometeu esse erro uma vez, da questão do Götze, e cometeu de novo com talvez ali a principal peça do time. Eu acho que entrou da maneira que entrou, a escalação eu já achei errado, e conseguiu sair perdendo de 2-0 com um pênalti perdido pelo Haller ainda no primeiro tempo. Empatou o jogo, mas e olha que o outro jogo era Colônia e Bayern de Munique. Olha que o Colônia tentou, hein? Colônia produziu para até ganhar o jogo em cima do Bayern, só que o Musiala fez um golaço ali no final do jogo e deu mais uma vez o título pro Bayern de Munique. Lembrando que os campeonatos lá na Europa eles são o primeiro critério de desempate é saldo de gols. Até nisso o Borussia tem azar. O Borussia ele tem uma vitória mais que o Bayern de Munique. Tinha, né? Só que o saldo do Bayern era infinitamente maior. Eu acho que uns 10 gols à frente. E foi uma pipocada. Porque, cara, o Borussia conseguiu empatar. Só que merecia ter tomado muito mais. O time do mais estava de certo ponto ali. Foi uma piada? Não. O nome do time o time que jogou contra o Borussia era o Mainz 05. Poderia ter feito muito mais, porém as limitações físicas e até técnicas acabaram com que o jogo terminasse empatado. Infelizmente, mais uma pipocada desse time do Borussia, que a Bayern já tem 11 anos de hegemonia ali e fez de tudo pra, não vou dizer entregar o título, mas fez de tudo pra perder esse ano. E é isso. O campeonato inglês já estava definido. Tivemos alguns jogos ali de questão de rebaixamento e questão de briga por vaga na Liga Europa ou coisa do tipo. Inclusive, é a primeira vez que o Brighton vai jogar uma competição internacional. Se classificou para a Europa League. Liverpool, eu acho que Brighton e Liverpool são classificados para a Europa League e o Aston Villa tá para a Conference. Isso. Newcastle United, Newcastle, Manchester United, eu acho que o Arsenal e... Cara, esqueci quem mais. E o City, né? E o City. Então ali na Champions. Acho que o Tottenham vai pegar... Eu não lembro se o Tottenham vai jogar Conference ou eu acho que a Europa League também. Tottenham? Não lembro ao certo. Não joga nada. Nada, né? Então eu vi certo. E o Chelsea também não joga nada, porque o Chelsea conseguiu terminar em 12º lugar. Um ano patético. E é isso. O PSG foi campeão na França. É um negócio tão importante que nem o Neymar e nem o Messi foram Ninguém liga, né? Ninguém liga pro PSG, pro Campeonato Francês. O pouco caso que eles fazem também a maneira que o PSG transformou seu ano foi um dos negócios mais absurdos que já vimos. Na Holanda, eu tinha falado há edições atrás que o Feyenoord ia ser campeão. E foi.
primeiro título depois de muito tempo. Inclusive, Igor Paixão, ex-Curitiba, já chegou levantando seu primeiro caneco. A Espanha, Barcelona foi campeão. E, inclusive, uma fofoca bem rápida. O Ajax perdeu hoje, ali na hora de ir embora, ali no embarque. Cara, lembrei, o Bergwijn, acho que é atacante do Ajax, ele foi pra cima de um torcedor que ofendeu um colega de time do Bergwijn com xingamentos racistas, né? Eu não sei se você viu o vídeo. Vi, perfeito, maravilhoso. O cara foi Era isso que eu queria que o Hulk tivesse feito no Braulio. Cara, esquece o Braulio. Tem que ser assim, com racista também é a mesma coisa. Ele bateu por pouco. Esquece o Braulio. E outra fofoca bem rápida. Você lembra dos dois torcedores que impediram ali que os torcedores do AZ Alkmaar invadissem o setor do West Ham no jogo da Europa, da Conference League? Sim, senhor. Então, esses caras foram homenageados eu acho que por um torcedor. Eles ganharam action figures, bonecos de ação com a própria fisionomia. Inclusive eu vou procurar na internet depois para comprar. Eu espero que saia Funkos também. Não devia ter falado de Funkos porque... Vamos lá, né? O que eu quero dizer é que esse Mbappé é mais ou menos. Esse Mbappé aí é mais ou menos. Já vi vários jogadores igual a ele. Mirandinha. Meu Deus. Aqui eu gosto. Mirandinha. Vamos de Libertadores. Cara, eu me perdi aqui agora achei. Vou falar rapidão da rodada e classificação porque já tá para terminar a fase de grupos. Vou falar da Libertadores de Sul-Americana, hein? Terça-feira tivemos Monagas e Colo-Colo 1-1, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense 2-1 pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ganhou de virada. Na terça-feira também tivemos no grupo da Geografia o Independente Medellín ganhando do Nacional 2-1 e o Racing do grupo do Flamengo ganhando do Alcas 2-1. O Flamengo tá se complicando muito nesse grupo que teoricamente tinha tudo para ser mais fácil. Tivemos Bolívar no Barcelona 0, isso no grupo do Palmeiras. No grupo do Atlético, dos Atléticos, o Libertad ganhou do Alianza Lima 2-1, fora de casa. Coisa que tá bem complicada ainda, esse grupo tá bem aberto, tá bem parelho. Na quarta-feira tivemos o Palmeiras ganhando de 3-0, o jogo ficou marcado por uma expulsão bizonha do Richard Rios, que eu não sei o que o juiz viu. O juiz e o VAR, não sei o que eles viram. Mas o Palmeiras passou o carro, o Arthur jogou muita bola. O Liverpool do Uruguai ganhou do Del Valle 1-0, que deu uma sobrevida pro Corinthians, que jogou, para mim, uma das partidas mais horrendas de futebol a ser vista por um ser humano. Jogou contra o Argentinos Juniors na Argentina, e foi 0-0, o Argentino Júnior com 1 a menos ainda, e esse time não conseguiu produzir absolutamente nada. Deportivo Pereira ganhou do Boca Juniors 1-0, isso complica um pouquinho a vida do Boca também no seu grupo. Eu vou falar a classificação já. Falando em coisas complicadas, o Nublense ganhou do Flamengo, empatou do Flamengo, mas foi praticamente uma vitória para esse time, 1-1. O gol do Nublense, cara, que negócio bizarro. Um jogador do Nublense passou praticamente no meio de 7 jogadores do Flamengo. Pra você ter ideia, isso final foi... de pelada, né? Esse gol aí. Ninguém mais quer, o churrasco tá saindo. Mais uma das críticas aí da nação Fla em cima do Flamengo. O Atlético Nacional ganhou do Melgar 1-0, é o primeiro classificado. Inclusive o Atlético Nacional treinado pelo Paulo Autuori, hein? Olha aí. Quem diria. Na quinta-feira tivemos o Olímpia ganhando do Patronato 2-0 fora de casa. O The Strongest ganhando só de 1-0, porque o Fábio fez simplesmente 10 defesas. Se não fosse ele, os caras tinham passado o carro. O Metropolitanos perdeu para o Internacional 2-1, o jogo da sobrevida do Mano Menezes. E o Sporting Cristal empatou com o River Plate 1-1, o Sporting Cristal do Thiago Nunes, que até falou, exigiu respeito. Ele não foi demitido? Não, ele não foi demitido. Eu jurava que tinha sido demitido. Cara, vou falar os grupos rapidão pra gente ir pra Sula e empacotar mais uma edição. Grupo A tem o Racing com 10, Flamengo com 5, Nublense 4 e Alcas 3. O Flamengo vai pegar acho que o Racing na próxima rodada. É isso mesmo. O Flamengo pega o Racing na próxima rodada. E, cara, o Flamengo se complicou de uma maneira muito besta, que era para ele estar liderando esse grupo. No grupo B, que é o famoso grupo da Geografia, temos o Internacional com 8, o Independente Medellín e Nacional empatados com 7 pontos, e o Metropolitano já eliminado com
nenhum ponto. É vergonhoso o Flamengo nesse grupo não estar já classificado, né? Cara, é bizarro, bizarro. Até o começo de Libertadores do Flamengo foi horroroso, né? Então, tá pagando o preço. No grupo C temos o Bolívar em primeiro, e logo empatado com ele o Palmeiras e Barcelona e Cerro Porteño com 3 pontos ali. Eu acho não. Eu meio que já vou cravar que serão os dois classificados, Bolívar e Palmeiras. Grupo D tem o Fluminense liderando ainda, apesar da derrota, com 9 pontos, seguido do The Strongest com 6, e Sporting Cristal e River Plate empatados com 4 pontos. O Fluminense pega o River Plate lá. O River Plate joga a vida praticamente contra o Fluminense. Grupo E, que é o grupo do Corinthians, Argentino Júnior lidera com 8, Del Valle logo em seguida vem com 6. Corinthians ganhou a sobrevida com empate, tá ali junto com o Liverpool, 4 pontos. Eu acho que o Corinthians pega o Del Valle no Equador no próximo jogo, se eu não estou enganado. Mas acho muito difícil ainda a vida do Corinthians, que vai depender, até pode depender de uma combinação de resultados, além de depender, claro, do seu futebol patético. Grupo F, Boca Juniors e Deportivo Pereira 7 pontos. Colo-Colo vem logo atrás com 5, então esse grupo, querendo ou não, ele está em aberto. E o Monagas ali em lanterna com 2, eu acho que teria uma combinação de resultados bem improvável para esse time conseguir se classificar. Grupo G, do grupo dos Atléticos, Atlético Paranaense com 7, Atlético Mineiro e Libertad empatados com 6 e o Alianza Lima na lanterna com 4. E o grupo H do Atlético Nacional com 10, já classificado, Olímpia com 8 e Patronato e Melgar. Patronato com 3, Melgar com 1. Esse é o resumo da Libertadores. Vou falar de Sul-Americana rapidinho, que nós tivemos, na terça-feira, tivemos Goiás ganhando do Universitário de 1-0, jogando em casa. Eu acho que é do grupo do Goiás. Eu acho que é isso mesmo. O Ginásio ganhou de 1-0 do Santa Fé. Na terça tivemos, eu acho que do grupo do Botafogo, o Magalhães e a LDU empatando 1-1. O outro confronto foi América Mineiro e Defensa e Justiça. O América perdeu em casa, 3-2. Eu acho que perdeu de virada, se eu não me engano. Só foi mais um jogo que o América fez tudo e nada deu certo ao mesmo tempo. São Paulo ganhou do Porto Cabelo, 2-0. Inclusive, eu gostei da atmosfera ali do estádio, sabe? Eu achei um ambiente bem bonito. E dá pra chamar aquilo de estádio. Mas a paisagem tava bacana. São Paulo ganhou de 2-0. Milionários e Penharol. Milionários ganhou de 3-1. Eles foram confrontos de terça-feira. Na quarta tivemos o Fortaleza ganhando do São Lourenço 3-2 ali no final do jogo, como a gente havia comentado. Tivemos o roubo do Audax em cima do Santos, 2-1. Santos ainda foi criminosíssimo. Tigre e Tolima 0-0. Blooming e News Old Boys 3-2 pro News. Na quinta-feira tivemos o Taquari tomando uma peia do Estudiantes, 4-0. Danúbio 0-2 Guarani. Huracan e Emelec empataram 2-2. César Valerro e Botafogo. Botafogo abriu 3-0, conseguiu tomar 2 gols ainda, quase complicou. Tivemos o Estudiantes de Mérida tomando uma peia do Palestino, 5-1. E o Bragantino descendo uma saraivada no Oriente Petroleiro, 4-0, vou passar a classificação rapidinho. O grupo A tem o Botafogo empatado com a LDU com 8 pontos. Aí logo em seguida vem o Magalhães com 3 e o César Valerro com 1 ponto só. Já tá praticamente não, mas já está eliminado. Grupo B tem Guarani com 7, Huracan e Emelec com 5 e Danúbio com 4. Grupo totalmente aberto. Grupo C temos 2 classificados já, Bragantino e Estudiantes com 10 pontos e o time com nome de suco com 3 e o Oriente Petroleiro com 0. Grupo D, São Paulo 10. Praticamente, não sei se eu consigo cravar o São Paulo classificado, mas vou. São Paulo tá com 10 pontos. Classificado tá, não dá pra saber se em primeiro. Não, mas o São Paulo ainda tem chance de ficar fora. Porque o Tigre tem 7 e o Tolima tem 5. Então o São Paulo vai pegar esses 2 times ainda. Então, São Paulo, dependendo da combinação de resultados, São Paulo ainda tem chance de ficar fora. Apesar que eu acho improvável. São Paulo só depender. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Grupo E, o Nils já está classificado com 12. Seguido do Audax Italiano com 7 e o Santos com 4. Santos tá ali, tá bem complicada a situação do Santos e perdeu um confronto direto, roubado, mas perdeu, né?
Fazer o quê? Grupo F, Milionários com 10 pontos já classificado, o Defensa com 9 e o América vai dependendo da combinação de resultados para conseguir se classificar. Ele precisa ganhar os 2 jogos e torcer para 2 derrotas do Defensa. Grupo G tem o Goiás com 8, Universitário com 7, Santa Fé com 4, Ginásia com 3. É um grupo que tá aberto ali. O Goiás corre um certo risco, mas vem jogando muito bem a Sul-Americana. E o grupo do Fortaleza, que eu acredito já esteja praticamente classificado. Fortaleza com 12, Palestino com 7, São Lourenço 4 e Estudiantes de Mérida nenhum ponto. Caião, esse foi o meu resuminho das competições. Aê, Gabigol! Tá com silicone na bunda, Gabigol! Perfeito, Lucão. Para empacotarmos, então, por favor, o calvo da rodada, que a gente já sabe que é o Roger Guedes, e o seu destaque negativo. Destaque negativo? Rapaz... Boa pergunta. Eu vou de Gabigol, hein? Interessante, hein? Vou de Gabigol, pelo espetáculo. Cara, eu não tinha pensado nele, mas eu vou contigo, hein? Porque a partida dele foi bizarra de ruim. Perdeu pênalti, simulou pênalti, jogou o companheiro de time pra fora do campo. Realmente, o Gabigol, ele não se ajuda também, né? Em algumas oportunidades. Muito bem, tô contigo. Roger Guedes, de calvo da rodada. Gabigol. Lucão, manda aquela mensagem, então, para encerrarmos por hoje. Cara, só uma recomendação rápida, até porque podemos estar presenciando algo inédito. Eu acho que amanhã, né? Amanhã ou terça-feira, o jogo 7. Amanhã, né? Amanhã temos Heat e Boston Celtics. Se o Celtics virar essa série, se ganhar o jogo de amanhã, vai ser a primeira vez na história que uma franquia perdendo isso na NBA, perdendo uma série de 7 jogos por 3-0 consegue reverter. Lembrando que um fato curioso, a outra franquia que conseguiu reverter um 3-0 na história dos esportes americanos é de Boston também, que foi o Boston Red Sox em 2004, não foi na World Series, foi nos playoffs do beisebol. Também perdia por 3-0 e perdia do seu maior rival, que é o New York Yankees. Então é um fato curioso, é um jogo que é crucial, né? Como eu já disse. E bizarro a maneira que o Miami deixou essa série engrossar. E o jogo de ontem foi um negócio absurdo, né? O Boston virou o jogo faltando praticamente 1 milésimo. Mas é isso ainda, espero que o Boston se lasque. E aquele aviso de sempre, né, Caião? Pra você que é ouvinte assíduo ou é ouvinte de primeira viagem, curta o nosso trampo, se inscreve no canal e segue as playlists. Estamos no Spotify, Deezer e YouTube. Se quiser comentar também, se quiser encher o nosso saco ali nas redes sociais, fomos todos ouvidos. E é isso. Espero que todo mundo tenha uma boa semana e que o Boston se lasque. Muito bem, Lucas. Faço das suas as minhas palavras. Muito obrigado aí por mais uma semana. Curta é aquilo, né? Curta, compartilhe com familiares e amigos. Espalhe a palavra. Uma boa semana a todos. Um forte abraço e a gente se vê na segunda que vem. Até a próxima.